Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 23 de novembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, sabadão, aquela grade gigantesca. Eu vou dar uma acelerada para o vídeo não ficar tão longo, tá legal? Mas eu trouxe o quê? O filé mignon com fritas para vocês. Separei o melhor. Então, se puder, deixa o like, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo um bilhete e uma bingueta. Tá combinado? Let's... Bora! Vamos lá, primeira análise, 9h30 da manhã na Inglaterra, Premier League, jogo do Leicester contra o Chelsea. Chelsea que vem numa boa temporada, na terceira colocação, enfrenta o Leicester, 15º colocado. Time, é o seguinte, o Leicester em casa oscila, mercado de gols mais de 1,5 gol vem forte. O Chelsea fora de casa também tem oscilado, mercado de gols mais de 1,5 gol também muito forte. No histórico, o Chelsea se dá melhor. 1, 2, 3 vitórias para o Chelsea, 1 empate e apenas 1 vitória para o Leicester, tá legal? Ou seja, eu tenho aqui um Chelsea no histórico favorito. Pelo ano, pela temporada do Chelsea, tá jogando mais bola que o Leicester. E também um jogo para gols. Então, quais são as nossas alternativas? Com odd de 1,53 para mercado de resultados, Chelsea empate anula, Chelsea para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd baixa de 1,17 para complementar bilhete. Mercado de finalização e chute a gol, Cole Palmer pelo lado do Chelsea. Fechou? 10 da manhã na Turquia, o Kayserispor recebe o Fenerbahçe. Time, Fenerbahçe vice-líder, brigando aqui, né, com o Galatasaray, precisa pontuar, até porque um tropeço e uma vitória do Galatasaray, o Galatasaray começa a abrir, né, enfrenta um time que vem na 15ª colocação perto de zona de rebaixamento. Ou seja, mesmo fora de casa, o Fenerbahçe é favorito. Ainda mais olhando a race do Kayserispor, né? Dos 5 últimos jogos, nenhuma vitória. 3 empates, 2 derrotas. E no histórico, o Fenerbahçe com ampla vantagem. 1, 2, 3, 4 vitórias e 1 empate. Dos 5 últimos jogos do histórico, 4 batem pelo menos mais de 1,5 gol. E é isso que eu vou trabalhar nessa partida. Algo a favor do Fenerbahçe. A odd é de 1,49, 1,45. A odd é baixa. Talvez aqui Fenerbahçe para vencer um dos tempos, uma das partes, pré-live e ao vivo. O Fenerbahçe amassando, com uma odd de 1,60 para cima, dá até para pensar na vitória seca. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 1,22 para duplinha ou para complementar bilhete, eu também gosto. Vamos lá, 11 da matina na Itália, o Verona recebendo a Inter de Milão. Inter de Milão na 4ª colocação, Verona é o 14º colocado. Time, é o seguinte, Verona em casa, dos 5 últimos jogos, perdeu 3, ganhou 2. Mercado de gols muito forte, tá? Inter de Milão fora de casa, baita regularidade. 4 vitórias, 1 empate. Isso aqui é retrospecto de time mandante. Mercado de gols eu também gosto. Histórico do confronto. A Inter ganhou 1, 2, 3 e tivemos 2 empates. Todas as partidas com muitos gols. O que eu vejo aqui? Mesmo fora de casa, a Inter de Milão é favorita. A odd não é das melhores. 1,40 a 1,39. Time, a Inter jogando fora de casa para buscar uma vitória seca pré-live, eu queria aqui pelo menos 1,60 de odd, tá legal? O que eu vou tentar fazer? Ao vivo, a Inter melhor na partida e uma odd mínima de 1,60 para cima, aí a gente executa. Pré-live, Inter para ganhar um dos tempos, uma das partes, eu acho uma entrada mais conservadora. Aí monta na duplinha. Como a gente pôde perceber, mercado de gols vem muito quente para esse jogo, tá? 1,20 para mais de 1,5 gol, para complementar bilhete ou para duplinha, eu também gosto. Mercado de finalização, o Dumfries
lateral holandês da equipe da Inter de Milão, geralmente finaliza bastante e eu gosto dele para esse mercado, tá? Mercado de finalização, Dumfries, pelo lado da Inter de Milão, lateral direito holandês. Fechou? Vamos lá, 11h30 da manhã, Alemanha, Bundesliga. Eu tenho aqui jogo do Borussia Dortmund contra o Freiburg. Time, é o seguinte, o Freiburg vem na 5ª colocação, 17 pontos, e o Dortmund é o 7º colocado com 16 pontos. Campanhas similares até o momento. A race do Dortmund em casa é uma race com muita regularidade. Dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas e mercado de gols muito forte. O Freiburg jogando fora, perdeu uma, empatou outra, ganhou 3. Mercado de gols mais de 1,5 gol bateu aqui em 2 das 5 últimas partidas. Ou seja, fora de casa, o Freiburg não tem essa tendência tão forte para gols. Apesar que o Dortmund em casa é extremamente over, né? Histórico do confronto, o Dortmund bem favorito, tá legal? 1, 2, 3, 4, 5 vitórias pro Dortmund e dos 5 últimos jogos, em 4, eu tenho pelo menos mais de 1,5 gol. Ou seja, jogando em casa, o Dortmund sim é favorito. Odd de 1,70, entrada mais conservadora, Dortmund empate anula para uma dupla. Para mercado de gols, mais de 1,5 gol, 1,20 para complementar bilhete. E mercado de finalização, eu vou falar para vocês, o Freiburg provavelmente vai sofrer pressão, mas também vai ter oportunidades. O grifo pode ser bem interessante, tá? Mercado de finalizações, grifo pelo lado do Freiburg. Ainda na Alemanha, 11h30 da manhã, o Hoffenheim recebe o Leipzig. Time, aqui eu vou trabalhar com vocês mercado de gols, tá? Duas equipes, principalmente o Hoffenheim em casa, com característica para gols. Se liga no histórico, 1-1, 3-1, 2-0, 1-0 que sai um pouquinho da tendência, 2-0, tá bom? Pelo menos mais de 1,5 gol, odd de 1,19 para complementar bilhete, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,50 de odd, tá? A probabilidade para a gente ver 2 gols nessa partida pré-live é de 90%. Outra dica bacana, primeiro tempo em alta intensidade, tenta explorar o over 1.000 gol HT, um golzinho no primeiro tempo. Pela tabela de probabilidade, a chance da gente ver um gol no primeiro tempo é de 85%, tá legal? Então, primeiro tempo, alta intensidade, tenta pegar um golzinho HT, tá legal? Outra dica aqui, Hoffenheim, para mercado de chute a gol e finalização, Kramaric. E pelo lado do Leipzig, finalização e chute a gol, Sesco é o nome da fera. 11h30 da manhã, ainda na Bundesliga Alemanha, o Leverkusen recebe o Heidenheim. Leverkusen que vem na 4ª colocação, o Heidenheim é o 14º colocado. Time aqui não tem muito o que inventar. O Leverkusen em casa é bem favorito e deve vencer, tá legal? Odd baixa de 1,20, talvez para uma dupla. Primeiro tempo, se o Leverkusen começar amassando o Heidenheim, dá pra gente pensar na vitória do Leverkusen já no primeiro tempo. Vitória esta HT, mas essa entrada é ao vivo e o Leverkusen amassando. E aí, seguindo a mesma lógica, over 1.000 gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Geralmente, jogos do Leverkusen saem gols no primeiro tempo, tá legal? Deixa eu ver mais de 1,5 gol se tem odd. Odd de 1,13, já imaginava uma odd baixa. Prefiro trabalhar aqui ao vivo, um golzinho no primeiro tempo. Over 1.000 gol HT. Fechou? Leverkusen para ganhar, um golzinho no primeiro tempo. Vamos lá, 11h30 da manhã, ainda na Alemanha, o Stuttgart recebendo o Bochum. Stuttgart que vem na 11ª colocação, enfrenta o Bochum, que é o lanterninha. Time, se liga na campanha do Bochum. 10 partidas até o momento, não ganhou nenhum jogo, empatou 2, perdeu 8. Tá legal? De 10, perdeu 8. Vai jogar na casa do Stuttgart, que é mais time. Aqui também não tem muito o que inventar. O Stuttgart é bem favorito e deve vencer. Odd baixa de 1,30 para uma dupla. Mercado de gols, deixa eu ver se tem odd. 1,11, não dá para trabalhar. É uma odd muito esmagada, muito baixa. Mesma lógica, primeiro tempo, o Stuttgart amassando, tenta trabalhar o over 1.000 gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo, tá? Aqui para finalização, chute a gol ou mesmo gol pelo lado do Stuttgart, um Davi é o nome da fera. Meio-dia saindo da Alemanha, chegando na Escócia, o Rangers recebe o Dundee. Time, jogo do 3º contra o 4º colocado. Mas assim,
Rangers e Celtic na Escócia são os times que geralmente dominam, tá legal? Quando a gente olha a race do Rangers em casa, ganhou 4, perdeu uma. Essa derrota foi na Liga Europa para o Lyon da França. O Dundee jogando fora de casa é um time que oscila. No histórico, Rangers e Dundee, o Rangers ganhou 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, dos 5 últimos jogos, o Rangers venceu todas as partidas. Mais de 1,5 gols também é tendência. O que eu trabalho aqui com vocês? Vamos lá. Vitória do Rangers, odd de 1,27 para uma dupla. Mercado de gols mais de 1,5 gols, 1,17 para complementar bilhete. Vou deixar uma dica aqui. Final do primeiro tempo, jogo ainda 0-0 ou o Rangers perdendo o jogo, fique esperto para trabalhar canto asiático, canto limite, e no final do segundo tempo a mesma lógica. Jogo ainda empatado e o Rangers em cima ou o Rangers perdendo, canto asiático, canto limite, tá legal? Aí eu vou buscar escanteios, porque aí eu acredito que o Rangers vai estar na pressão. Marco, e se o Rangers já estiver ganhando a partida? Aí eu não busco os escanteios, tá legal? Mercado de escanteios, eu sempre quero alta pressão do favorito. Fechou? Meio-dia, retornando aqui para a Inglaterra, Premier League, o Arsenal recebe o Nottingham. Time, é o seguinte, é jogo do quarto contra o quinto colocado. O Nottingham vem fazendo uma bela temporada, tá legal? Vamos dar uma olhadinha na race. O Arsenal em casa ganhou 4, empatou 1, mercado de gols mais de 1,5 gols, muito forte. O Nottingham, como visitante, 3 vitórias e 2 empates. Ou seja, é uma campanha bem interessante, tá bom, galera? Por que eu estou falando isso? Vamos lá. A odd do Arsenal é uma odd de 1,40 a 1,38. Eu até acho o Arsenal favorito jogando em casa. Provavelmente vença a partida. Mas assim, com uma odd de 9,5, 9 para o Nottingham, dá pra gente pensar aqui também num handicap asiático a favor do Nottingham. Por exemplo, se a gente trabalhar com um handicap asiático mais 2,5 a favor do Nottingham, vai pagar uma odd de 1,30. Uma odd bacana para uma dupla. E aí, a gente só toma um head na operação se o Nottingham perder por 3 ou mais gols de diferença. Pela campanha que vem fazendo na temporada, eu não sei se vai perder de tudo isso. Obviamente que é futebol, tudo pode acontecer, mas pela campanha e temporada do Nottingham, handicap asiático mais 2,5 pré-live, eu também acho interessante, tá bom? Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 1,27 para dupla, eu também gosto. Meio-dia ainda na Inglaterra, Premier League, o Aston Villa recebendo o Crystal Palace. Aston Villa, que vem na 9ª colocação, e o Crystal Palace é o 18º colocado. Time, percebam uma coisa importante. O Crystal Palace até o momento fez 11 partidas, só ganhou um jogo. Empatou 4, perdeu 6. Ou seja, é um time que na temporada tem dificuldades de vencer, tá legal? O Aston Villa, tecnicamente superior, joga em casa e eu tenho uma odd de 1,65. Pré-live, acho que dá pra gente trabalhar aqui com Aston Villa, empate anula para uma dupla, tá legal? Mercado de gols, mais de 1,5 gol é tendência, odd de 1,25 também para uma dupla. E pelo lado do Crystal Palace, um cara que eu gosto bastante para mercado de finalização é o Eze. Fechou? Meio-dia, Premier League Inglaterra, Bournemouth recebendo o Brighton. Time, é o seguinte, aqui além de gols, mercado de finalização também pode ser bem bacana. As duas equipes com médias acima de 15 finalizações por partida cada equipe, tá bom? Então assim, vamos lá. Mais de 25,5 finalizações na partida, a gente tem uma odd de 1,50. Já é uma entrada simples. Se no jogo, na somatória, tivermos 26 ou mais finalizações, já deu certo. São duas equipes que finalizam bastante, tá? Como finalizam bastante, geralmente sai gol. Então dá pra gente trabalhar aqui, principalmente olhando o histórico do confronto, em mais de 1,5 gol e ambas marcam. Vamos lá. 3-0, 2-0, 3-1, 3-1, 2-0. Mais de 1,5 gol, entrada mais conservadora de 1,19 para complementar bilhete, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,50 e como eu falei no começo, mercado de finalizações, tá legal? Vamos lá, meio-dia o Fulham recebendo o Wolverhampton. Time, o Fulham vem na 7ª colocação, o Wolverhampton é o vice-lanterna. O Wolverhampton até o momento, 11 partidas,
apenas uma vitória. É um time que praticamente não ganha. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. O Fulham em casa ganhou 3, empatou uma, apenas uma derrota. Mercado de gols muito forte e o ambas marcam também chama atenção. Overhampton fora, como eu já passei para vocês, 3 derrotas, 2 empates, nenhuma vitória, mais de 1,5 gols e ambas marcam muito forte. Vamos lá, o que a gente trabalha pré-live aqui? Para mercado de resultados, Fulham empate anula para dupla. Para mercado de gols, mais de 1,5 gols, 1,23 para duplinha ou para complementar bilhete e ambas marcam correndo um pouco mais de risco, odd de 1,70, tá legal? Mercado de jogadores, tem um jogador aqui do Overhampton que pode ser interessante. Time, como eu passei para vocês, pelo lado do Overhampton, uma finalização do Ryan Aït-Nouri pode ser interessante. E percebam que nas partidas, uma finalização geralmente acontece para ele, tá legal? E é isso que eu quero trabalhar. Uma finalização tá pagando odd de 1,57. Pode ser uma entrada simples. Fechou? Meio de 15 Espanha, La Liga, o Atlético de Madrid recebendo o Alavés. Atlético de Madrid na terceira colocação e o Alavés vem na 15ª posição. Time, é o seguinte, Atlético de Madrid em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, perdeu na Champions League pro Lille, ganhou 3, empatou outra. Mercado de gols muito forte, o mais de 1,5 gols. Alavés como visitante, são 4 derrotas, apenas uma vitória. No histórico, o Atlético de Madrid ganhou 1, 2, 3, 4, 5 e dos 5 últimos jogos, em 4 eu tenho mais de 1,5 gols. Ou seja, pré-live, com odd de 1,40, a odd não agrada tanto, mas dá pra gente trabalhar aqui talvez Atlético de Madrid para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. Pega essa odd, faz a dupla. Ao vivo, o Atlético de Madrid amassando, odd mínima de 1,60 para cima, dá para pensar na vitória seca. E mercado de gols, mais de 1,5 gols com 1,34 de odd, eu também gosto para uma duplinha. 13 horas na Sérvia, Jedinstivo versus Crvena Zvezda, também conhecido por Estrela Vermelha. Time é jogo dos opostos, tá? Primeiro contra o último colocado. Aqui não tem muito o que inventar. O problema é que a odd é baixa para o Crvena Zvezda, apenas 1,08. O que dá pra gente trabalhar aqui? Primeiro tempo. Vitória do Crvena Zvezda já no primeiro tempo. Vitória esta HT. Aí a gente consegue uma odd maior. Over 1.000 gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Dá pra gente pensar também em um escanteio de 0 a 10 minutos pro Crvena Zvezda. Deve iniciar na pressão. Se o gol não sai, sai o canto. E final do primeiro tempo. Jogo ainda 0 a 0. Ou vai que o Crvena tá perdendo. Aí é canto asiático, canto limite. Fechou? 13 horas retornando para a Turquia, Bodrumspor versus Galatasaray. Jogo do primeiro contra o 16º colocado. Time, mesmo fora de casa, o Galatasaray sim é favorito, tá bom? A odd não é das melhores, 1,45. Pré-live, Galatasaray para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou segundo tempo, já deu certo. Ao vivo, Galatasaray amassando, odd mínima de 1,60 para cima, aí a gente busca a vitória seca, tá? Tendência também para mais de 1,5 gol, odd de 1,24 para duplinha. 14 horas, chegando na Arábia Saudita, Al-Khalej versus Al Hilal. Jogo do primeiro contra o 6º colocado. Time, o histórico mostra bem o que eu quero trabalhar. Vamos lá. 4-1, 2-0, 6-1, 3-0, 1-0. Todos os placares favoráveis ao Al Hilal, geralmente batendo aqui também o mais de 1,5 gol. Mesmo fora de casa, o Al Hilal tem boas chances de vencer. Odd de 1,29 para uma dupla. Vamos ver se o mais de 1,5 gol a gente tem odd. 1,14 é uma odd bem baixa, né? Talvez aqui para complementar bilhete. E pelo lado do Al Hilal, para finalização, chute a gol ou mesmo gol, Mitrovic é o nome da fera. 14 horas, chegando na Itália, o Milan recebe a Juventus. Time, já trouxe direto para a tabela de probabilidades. O mais de 1,5 gol, a gente tem 85% de chances de acontecer. Ou seja, pelo menos 2 gols na partida. Pré-live, o mais de 1,5 gol já está pagando odd de 1,40. O que dá para a gente fazer aqui? Ao vivo,
10, 15 minutos de jogo. Se o gol não sai, a odd sobe. Partida em alta intensidade, dá para trabalhar esse mais de 1,5 gol com uma odd de 1,60 para cima. E é isso que eu vou tentar fazer. 14h30, retornando para a Alemanha, Bundesliga, o Frankfurt recebe o Werder Bremen. Frankfurt, que vem na terceira colocação, Werder Bremen é o 8º colocado. Vamos lá. O Frankfurt em casa ganhou 4, empatou 1, nenhuma derrota. Mercado de gols muito forte. Werder Bremen fora, 1 derrota, 4 vitórias, mercado de gols eu também gosto. E no histórico, o mercado de gols também vem muito forte. Time, o Frankfurt é o 3º colocado, joga em casa. Eu tenho uma odd para o Frankfurt de 1,75. Para mercado de resultados, Frankfurt empate anula para uma dupla. Mercado de gols, a entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, 1,17, odd baixa para complementar bilhete. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam odd de 1,50. Mercado de jogadores para finalização, chute a gol ou mesmo gol, pelo lado do Frankfurt, Omar Marmoush tá fazendo gol de tudo que é jeito. E vamos lá, 14h30, retornando para a Inglaterra Premier League, o Manchester City recebe o Tottenham. Tabela de classificação. O City é o 2º colocado e o Tottenham vem na 10ª colocação. Time, o negócio é o seguinte, olha o retrospecto do City das últimas partidas, dentro e fora de casa. São 4 derrotas consecutivas. Eu vou falar, hein? Eu não lembro de uma sequência tão ruim do Manchester City nos últimos tempos, tá legal? Uma sequência horrorosa. Mas assim, a gente tem o retorno do De Bruyne e eu vou mostrar aqui para vocês uma provável escalação do City, tá bom? O Tottenham jogando fora de casa, 3 derrotas, 2 vitórias, é uma equipe que oscila. Histórico do confronto, eu tenho 1, 2, 3 vitórias para o City, 1 vitória do Tottenham e 1 empate. Todas as partidas geralmente com muitos gols, tá? Então assim, para mercado de gols, eu já vou passar uma entrada que pré-live acredito que seja interessante. Mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Se bater uma coisa ou outra, já deu certo. Temos aqui pré-live um jogo para gols. Vai sair? Não sei. Pré-live, 2 equipes extremamente over gols. Para mercado de resultados, deixa eu mostrar a escalação antes. E vamos lá. Provável escalação do City para o jogo do sabadão. Ederson, Walker, Stones, Akanji, Guardiol. Ó, Guardiol para finalização é um cara interessante, tá bom? Kovacic, Gundogan, outro cara bacana para finalização. Bernardo Silva, Phil Foden. Se o Phil Foden estiver em campo, de repente um chute de fora da área ali pode ser bacana. Savinho e o Haaland. E talvez o possível retorno do De Bruyne, tá bom, galera? Então essa é a escalação, provável escalação do Manchester City para amanhã. O Tottenham tá aqui na tela para vocês e vamos voltar lá para mercado de resultados. Estamos na tela novamente, inclusive essa entrada que eu passei para vocês, um chute de fora da área do Phil Foden, eu vou deixar na descrição o link da Betfair, tá? Aliás, eu vou deixar todos os links aqui embaixo de casas parceiras que já são regulamentadas caso alguém tenha interesse em alguma coisa. Tá tudo aqui na descrição e primeiro comentário fixado, tá combinado? Time, a odd do City é uma odd de 1,50. O City joga em casa. Eu acabei de mostrar para vocês uma provável escalação do City. Será que vai perder de novo? Eu acho que está na hora do City quebrar essa sequência horrorosa, tá legal? Então assim, entrada mais conservadora, City empate anula e o City jogando bem, amassando o Tottenham em casa, dá para pensar na vitória seca, tá legal? Já passei também a questão de mercado de gols. Uma entrada que pode ser bacana pelo lado do Tottenham é mercado de finalização. Eu acho que o City vai ter mais posse de bola e vai agredir mais. Mas o Tottenham vai dar aquelas espetadas, né? Principalmente puxada de contra-ataque. Tem uma entrada que pode ser interessante. Mais de 8,5 finalizações para o Tottenham, tá pagando odd de 1,60. Se o Tottenham finalizar 9 ou mais vezes, já deu certo.
Fechou? 16h45, chegando novamente na Escócia, o Hearts recebe o Celtic. Celtic, primeiro colocado, jogando contra o vice-lanterna. Time, vamos lá. Histórico do confronto, mesmo fora de casa, o Celtic venceu 1, 2, 3, 4 vezes e apenas uma derrota. Todas as partidas aqui do histórico batendo pelo menos mais de 1,5 gols. Eu tenho uma odd para o Celtic pré-live de 1,40. Dá para usar essa odd para uma dupla. Entrada mais conservadora, Celtic para vencer um dos tempos, uma das partes. Tá legal? Ganhando o primeiro ou o segundo tempo. Já deu certo. Monta na duplinha. E mercado de gols, o mais de 1,5 gol também é tendência, com odd de 1,18 para complementar bilhete. Fechou? 16h45 na Itália, o Parma recebe a Atalanta. Atalanta vice-líder e tá voando baixo, hein? Olha a sequência da Atalanta. Dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas. O Parma vem aqui na 13ª colocação. Dos 5 últimos jogos, só ganhou uma partida. Ou seja, mesmo fora de casa, a Atalanta sim tem um leve favoritismo. Odd de 1,60 para mercado de resultados, Atalanta empate anula. Vamos dar uma olhadinha agora em mercado de gols. Parma em casa é uma equipe over gols, Atalanta fora também over gols, mais de 1,5 gol é tendência, odd de 1,18 para complementar bilhete. Atalanta, empate anula, jogo para mais de 1,5 gol. Vamos lá, 17 horas, final da Copa Sul-Americana lá no Paraguai, entre Racing da Argentina e o cabuloso Cruzeiro do Brasil. Time, para começar, eu acho uma final extremamente equilibrada, olhando os dois elencos. O mercado não. O mercado dando um leve favoritismo para o Racing. 2,40 Racing, 3,10 para o Cruzeiro. Já que o mercado acha que o Cruzeiro não é favorito, e em minha humilde opinião eu acho um jogo equilibrado, eu já começo aqui trabalhando com um handicap asiático mais um a favor do Cruzeiro. Tá pagando odd de 1,25, 1,30. Uma odd bacana para uma dupla. Handicap asiático mais um Cruzeiro, mesmo que o Cruzeiro perca por 1 gol de diferença, a gente tem um reembolso. Se der empate ou o Cruzeiro vencer a partida, é green, e a gente só vai tomar um head se o Cruzeiro perder a final por 2 ou mais gols de diferença, tá legal? Handicap asiático mais um Cruzeiro. Finais, geralmente são jogos mais estudados. Então eu penso aqui pré-live em menos de 3,5 gols, tá legal? Só que, se sair um gol rapidamente, por exemplo, começo do primeiro tempo, metade do primeiro tempo, uma das duas equipes vai lá e pum, abre o placar. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar pegar o segundo gol. Porque aí a equipe que sofreu esse gol, ela vai abrir, ela vai tentar empatar. E aí de duas uma, ou empata ou leva o segundo gol de contra-ataque, tá bom? Outro cenário aqui pra gente trabalhar, Brasil e Argentina. Cartões. Pelo menos um cartão para cada equipe. Final do jogo, se a gente já tiver alguma equipe sendo campeã, ficar esperto, porque alguém pode perder a cabeça, de repente um cartão vermelho. E também, vamos imaginar aqui um cenário, o Racing sendo campeão ou o Cruzeiro. O que o goleiro vai fazer? Geralmente aquele tiro de meta que demora 5 minutos para ser cobrado, e aí a gente pode trabalhar também cartão amarelo na equipe que estiver na frente do placar, tá bom? Fique esperto aí que esse mercado é bacana e os goleiros geralmente fazem aquela cera do caramba. Que mais aqui? Eu acho que é isso. Boa sorte pro cabuloso, tamo junto. 17 horas Espanha na Liga, Celta de Vigo recebendo o Barcelona. Barcelona, líder da competição, jogando contra o 11º colocado. Time, numa boa, pelo que o Barcelona vem jogando, mesmo fora de casa, o Barça tem um leve favoritismo, tá? Odd do Barça, 1,70, Barcelona, empate anula. Olhando o retrospecto das duas equipes extremamente over goals. Mais de 1,5 gol também é tendência, odd de 1,15. Barcelona, empate anula, partida para mais de 1,5 gol. 17 horas Holanda, Países Baixos, PSV recebendo o Groningen. Vamos lá. Time, olha a campanha do PSV. 12 jogos, são 11 vitórias. Perdeu uma partida para o Ajax e nada mais. Vai jogar contra o Groningen, que vem aqui na 13ª colocação. O PSV tecnicamente é superior, joga em casa.
deve vencer e deve vencer bem, tá? Odd baixa de 1.15, talvez para complementar bilhete, ou se você quiser tentar pegar uma odd maior, vitória do PSV já no primeiro tempo. Fechou? 19h30, Campeonato Brasileiro Série A, o Atlético Goianiense recebendo o Palmeiras. Vamos lá. Tabela de classificação, o Botafogo tem 69 pontos, o Palmeiras 67, o Fortaleza vai jogar hoje à noite. Eu tô gravando o vídeo, o Fortaleza ainda não jogou com o Fluminense, tá? Se o Fortaleza ganhar do Flu, pode pular para 66, e o Flamengo e o Inter com 62, né? Eu acho que fica até aqui, o São Paulo com 58 já tá muito distante. Escreve aí nos comentários, quem vai ser o campeão? Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e correndo por fora o Flamengo. Obviamente que a briga direta aqui é Botafogo, Palmeiras e talvez o Fortaleza, se conseguir um bom resultado hoje contra o Flu, tá bom? Escreve aí que eu quero saber a opinião de vocês. Vamos lá. O Goianiense é o último colocado, matematicamente ainda tem chances de sair, mas assim, numa boa, o Goianiense já foi, né, galera? Goianiense, eu já posso considerar aqui que está rebaixado, com todo respeito ao Atlético Goianiense. Sendo assim, o Palmeiras brigando por título, jogando contra uma equipe, entre aspas, rebaixada, o Palmeiras é favorito para vencer. Odd de 1.30, vitória do Palmeiras para uma duplinha, tá legal? Vou trazer aqui as probabilidades também para vocês. E vamos lá, probabilidades aqui na tela para Atlético Goianiense e Palmeiras. Mais de 1,5 gol, 65%. Menos de 3,5 gols, 90%. Escanteios, Goianiense 5.8, Palmeiras 4.7. Time, aqui eu vou ficar bem esperto ao vivo para mercado de escanteios. Por quê? Se chegar no final do primeiro tempo e no final do segundo tempo e o Palmeiras não estiver na frente do placar, eu vou explorar canto asiático, canto limite, tá legal? O Palmeiras empatando ou perdendo o jogo, final do primeiro tempo, canto asiático, canto limite, e no final do segundo tempo a mesma coisa, tá? Se o Palmeiras estiver na frente do placar, aí eu não vou buscar nada. Cartões, vamos lá. Goianiense 2.7, Palmeiras 2.7. 19h30, o Botafogo recebendo o Vitória. Já mostrei para vocês que o Botafogo é o líder da competição, só que nesse momento apenas a 2 pontos do Palmeiras. E o Vitória vem na 12ª colocação com 41 pontos. O Vitória teve uma melhora significativa dentro do campeonato. Percebam que dos 5 últimos jogos, o Vitória ganhou 4 e só perdeu uma partida, tá legal? Ainda precisa pontuar para evitar qualquer risco de rebaixamento e também tentar garantir aqui uma vaga de Sul-Americana. Obviamente que vai jogar no Newton Santos contra um Botafogo que precisa muito da vitória. Então, eu acredito que jogando em casa, o Botafogo deve vencer, tá bom, galera? Odd de 1,36 para o Botafogo, acredito nessa vitória. Vitória do Botafogo. O que eu vejo aqui também de interessante para a gente trabalhar? Mercado de finalizações a favor do Botafogo no primeiro tempo. Por exemplo, mais de 5,5 finalizações, Botafogo no primeiro tempo. Mais de 6,5 finalizações, Botafogo no primeiro tempo. Porque jogando em casa, deve iniciar em altíssima pressão para abrir o placar, tá legal? E aí se o gol não sai, o Botafogo vai continuar amassando e finalizando. Então esse mercado eu gosto. Podemos pensar também aqui no primeiro tempo, mais de 0 escanteios Botafogo primeiro tempo, mais de 1 escanteio Botafogo no primeiro tempo e vai montando o bilhetinho. E como eu falei, chegou no final do primeiro tempo, se o Botafogo não estiver vencendo essa partida, canto asiático, canto limite, e no final do segundo tempo a mesma coisa. Partida empatada ou Botafogo perdendo, canto asiático, canto limite. Porque aí provavelmente o Botafogo vai com todo mundo para dentro da área do Vitória. Fechou? E bora lá, vamos deixar aqui nossa análise mais completa. Tabela de probabilidades para Botafogo e Vitória. Mais de 1,5 gol, 80%. Probabilidade lá em cima para gols. Escanteios, Botafogo 6.4, Vitória 4.6 de média. Cartões, Botafogo 2.1, Vitória 3.5. Fechou? 19h30, ainda no Brasileirão, o Juventude recebe o Cuiabá. Juventude que vem
na 15ª colocação, precisa de pontos para evitar risco de rebaixamento, e o Cuiabá é o vice-lanterna. Cuiabá praticamente já foi aqui também, hein, galera? Até porque, olha a race do Cuiabá como visitante. Dos 10 últimos jogos, nenhuma vitória, são 3 empates e 7 derrotas. Vai pegar o Juventude, que jogando em casa, geralmente faz boas partidas. Apesar de oscilar, faz boas partidas, tá bom? Então o que eu trabalho aqui com vocês? Vamos lá. Mercado de resultados. A odd do Juventude 1,80, Juventude empate anula. O Juventude jogando em casa geralmente faz gols. Então eu gosto de pensar aqui também num over 1.000 gol Juventude. Pelo menos um golzinho do Juventude em casa. Jogador interessante aqui para finalização, Danilo Boza. Uma finalização para o Danilo Boza, jogador do Juventude, a gente já tem odd para uma entrada simples, tá bom? Uma finalização, Danilo Boza, jogador do Juventude. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Juventude Cuiabá, mais de 1,5 gol, 70%. Menos de 3,5 gols, 75%. Escanteios, Juventude, 6,1 de média, Cuiabá, 3,1. Cartões, Juventude 2,5, Cuiabá 3,1. Um cartãozinho aí pelo menos para cada equipe. E bem, para fechar 21h30, pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo recebendo o Atlético Mineiro. Sem enrolação, o São Paulo joga única e exclusivamente pelo Brasileirão, mais alguns pontinhos, aqui se eu não me engano 1 ponto, o São Paulo já garante pré-Libertadores, 3 ou mais pontos, continua brigando por vaga direta de Libertadores. O Galo, você acha que o Galo tá pensando no Brasileirão? O Galo tá com a cabeça lá na Argentina, na final contra o Botafogo da Libertadores. Ainda mais depois da última partida. Eu não sei a escalação do Atlético Mineiro, mas eu acredito num Atlético Mineiro misto ou reserva, poupando para jogar a final da Libertadores, tá certo? Por esse motivo, jogando em casa, com o que tem de melhor, com odd de 1,80, entrada mais conservadora, São Paulo empate anula para a duplinha. Fechou? Time, antes do bilhetinho, uma coisa muito importante. Antecipamos a Black Friday. E o que isso quer dizer? Vamos lá. Quer dizer que quem ganha são vocês. Porque a condição ficou ainda melhor e o produto está reformulado. O que já era bom ficou ainda melhor. Bem-vindo à nova era. Boleiros 2.0. Como estamos em Black Friday, qual que é a grande sacada aqui? Você vai receber 2 anos de acesso pelo preço de 1 ano. E o nosso grupo VIP, ele é completo, tá, galera? Ele tem bilhete pré-live, que são aquelas duplas e triplas enviadas antes das partidas. A gente também tem muita entrada ao vivo em mercado de gols, de escanteio, finalização de jogador, cartão, bingos com odds altas e também uma coisa que tem muito sucesso, que é a alavancagem. E o nosso grupo VIP, ele passou por uma reformulação durante esses anos e agora o produto conseguiu ficar ainda melhor. Então não marca bobeira, aproveita essa Black Friday e pega 2 anos de acesso por apenas R$ 99,90. É isso mesmo que você escutou. Você vai pagar apenas uma vez R$ 99,90 e vai ficar 2 anos com a gente operando todos os mercados dentro do futebol, tá legal? Time, uma coisa bacana. Pensa comigo no raciocínio. 99 dividido por 24, até porque 24 meses é o equivalente de 2 anos. Sabe quanto que dá isso por mês? R$4, é isso mesmo, R$4 por mês. R$4? Poxa vida, não dá nem para comprar um fast food, tá legal? Vale muito a pena, aproveita. Uma dúvida para quem já está conosco no nosso grupo VIP, no primeiro grupo VIP. Marco, esse outro grupo VIP, Boleiros 2.0, vai ser diferente? Vai. Teremos entradas diferentes, tá legal? O outro grupo VIP continua normal. O 2.0 é um grupo que vai além do que já existe. Então, quem está no grupo VIP anterior, vale a pena também adquirir
o grupo VIP Boleiros 2.0. Teremos outras entradas nesse grupo, tá legal? E além de tudo isso, ainda tem o quê? A cereja do bolo. Você ainda vai concorrer a um iPhone 16, um PlayStation 5, 10 camisas oficiais de times internacionais ou nacionais e 50 bancas de R$50. O preço já é super baixo. Só pelo grupo VIP já vale muito a pena. E imagina, no final ainda você ganha um iPhone 16 ou um PlayStation 5. Time, eu vou deixar o link na descrição. Clica, chega junto. E o melhor, né? Você ainda tem 7 dias para testar. Gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro. Condição como essa é só agora na Black Friday. Aproveita, serão vagas limitadas. Bem, vamos lá. Como é que ficou nosso bilhetinho para o sabadão? Campeonato Brasileiro. 2 equipes que jogam tudo para ser campeãs, tá certo? Ou chegar próximas aí do título. Vamos lá. Atlético Goianiense e Palmeiras. Vitória do Palmeiras. Botafogo do Rio versus Vitória. Vitória do Botafogo. Se tudo der certo, odd de 1.80. Ontem tivemos mais de 200 comentários. Aí vocês já sabem. Solta! Bingueta! E aí, bora de bingueta. Lembrando, a bingueta é mais difícil de bater. Reduz a stake, o famoso troquinho do pão, tá legal? Vamos lá. Vitória do Leverkusen contra o Heidenheim. Vitória do Stuttgart contra o Bochum. Vitória do Rangers contra o Dundee. Atlético de Madrid para vencer um dos tempos, uma das partes, contra o Alavés. Manchester City empate anula contra o Tottenham. Celtic para vencer um dos tempos, uma das partes, contra o Hertz. Barcelona empate anula contra o Celta de Vigo. Vitória do PSV contra o Groningen. São Paulo empate anula contra o Atlético Mineiro. Se tudo der certo, a gente pega essa odd de 7. Sorte para a bingueta, sorte para o bilhete, sorte para todos nós. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário para fortalecer. Tentei trazer o melhor para vocês, tá legal? Se por um acaso você gostou de alguma análise, vai fazer alguma entrada, faça com gestão de banca e muita responsabilidade. Lembrando, apenas para maiores de 18 anos. E se você não gostou ou não concorda com alguma coisa, não tem nenhum problema. Apenas não faça as operações. Tá combinado? Um excelente final de semana para todos vocês. Te vejo por aqui amanhã. Forte abraço, bons greens. Valeu. Fui!